Uou! Bora lá, mais uma aula. Hoje nossa aula de sociologia, cara. Cheguei, mais uma semana, estamos aqui mais uma aula de sociologia e hoje é um tema muito importante, porque é um tema que tem caído constantemente quando você pensa em vestibular, quando você pensa em Enem, é um tema que está ali constantemente caindo na prova. Então é muito importante, já pega o seu caderno, pegou o seu caderno, tá com a sua caneta aí, tá pronto para fazer anotações? Beleza. Lembrando, gente, sempre na nossa plataforma você pode enviar lá alguma dúvida e eu tiro sua dúvida. Pode me mandar no WhatsApp se você tem, no Instagram, manda em qualquer lugar, cara. Faz sinal de fumaça, tá legal? Se você tá com dúvida, me manda. Eu pego e tô aqui para tirar a sua dúvida. Fechado? Então bora lá, cara. Nosso conteúdo hoje é de antropologia, cara. Antropologia, etnocentrismo e relativismo. Muito importante esse tema porque tem caído constantemente nos principais vestibulares do Brasil, no Enem. Então, se cai, a gente tem que estudar com um foco ainda maior, né? A gente estuda pelo conhecimento. Deveríamos estudar pelo conhecimento, mas a gente sabe das obrigações relacionadas a vestibular, provas, então foco. Foco, foco, porque essa aula é boa, meu irmão. É boa. Tá legal? Então, bora lá. Quando a gente fala das humanidades, eu gosto de chamar de humanidades, eu não gosto de falar de ciências humanas, tá? Porque nós não somos uma ciência exata, eu acredito nessa ideia, que não somos uma ciência exata, não somos como uma experiência onde as mesmas coisas geram os mesmos resultados. Então eu falo nas humanidades. Quando a gente entra no campo das humanidades, uma das disciplinas que nós temos lá, uma das matérias que nós temos é a antropologia. E a antropologia, normalmente, ela está relacionada ao estudo da cultura das sociedades. Quando a gente faz o estudo sobre uma cultura social, sobre uma sociedade específica, etc., a gente está fazendo um estudo antropológico. O que é um estudo extremamente extenso, um estudo extremamente delicado, cara. E eu tenho uma admiração profunda por essa matéria, tenho até um desejo em estudar ela mais profundamente no futuro, tá legal? Então a antropologia é uma disciplina que estuda ali a cultura social. Só que quando a gente fala assim na sociologia, quando a gente começa a ver o olhar sociológico na sua origem, desde a sua formação, a sociologia no início, e aí a antropologia e a sociologia, elas andam muito próximas uma à outra, tá legal? Apesar de hoje a gente diferenciar elas um pouquinho, naquele momento, lá no passado, nas suas origens, elas estavam conectadas, a antropologia surge depois da sociologia, então elas estavam ali conectadas, tá legal? Você pega e você vai ter o olhar sobre a cultura, mas um olhar sobre a cultura que buscou hierarquizar, que buscou classificar. E aí vem um problema. Toda vez que nós buscamos classificar, hierarquizar algum tipo de cultura ou pessoa, naturalmente ou automaticamente a gente está fazendo um julgamento sobre. E eu sempre julgo a partir da minha perspectiva. Então é um julgamento onde o outro sempre estará sendo visto pela minha perspectiva e não pela perspectiva dele. E isso já gera naturalmente o quê? Uma diminuição, ou vamos dizer assim, um olhar sobre o outro inferiorizado. E aí que surge o problema. Lá na origem, lá no período das colonizações, etc, etc, a sociologia e a antropologia vão ser usados muito para poder estudar a cultura daquelas sociedades. Mas estudar a cultura de uma sociedade a partir de que olhar? A partir de que espectro? É isso que a gente vai ver hoje, tá legal? Eu faço parte de uma corrente da sociologia, que busca não julgar os indivíduos ou as culturas, tá legal? É a ideia de que não existe raça, existe um único grupo, que é a raça humana só, não existe outras diferenciações. Óbvio que eu vivo dentro de uma sociedade onde vários comportamentos negativos estão enraizados, né? E a gente tem que lutar diariamente para que a gente possa ter uma transformação desses comportamentos enraizados, que às vezes estão presentes em pequenas falas, que de pequenas não tem nada, elas são gigantescas, dotadas de um monte de comportamento negativo enraizado. Mas eu busco diariamente, constantemente, né? A gente está buscando essa evolução para olhar sempre o outro, não com o olhar de julgar, não com o olhar de hierarquizar, de analisar, mas com o olhar de quê? O olhar de que o outro é apenas diferente, não é melhor nem pior. A ideia de que o outro é como eu, o outro é um ser humano, um indivíduo que sempre deve ser respeitado dentro das suas individualidades. Até aí, fechou?
Fechado, então. Então, bora lá. Quando a gente fala de etnocentrismo, quando você pega na origem lá da sociologia, da antropologia, ela vai ser usada muito no período de colonização. E no período de colonização, esses europeus estavam o quê? Dominando territórios. E quando eles dominavam territórios, eles estavam julgando aqueles que lá viviam a partir de um olhar etnocêntrico, onde eu analiso o outro a partir do olhar da minha cultura, automaticamente colocando a minha cultura como superior e inferiorizando a cultura do outro indivíduo. O outro, para mim, vai ser olhado a partir de um olhar onde ele é inferior a mim. No caso, a minha cultura europeia sempre está superior ao olhar sobre qualquer outra cultura que estivesse presente naquelas sociedades. Isso aí é um olhar etnocêntrico, vem do etno, da cultura daquela sociedade, onde eu julgo e eu analiso aquela sociedade. Deu para entender até aí? É o julgar, é o analisar, é o hierarquizar, é o classificar. E quem estava fazendo isso? Os europeus. Automaticamente eles se classificavam onde? No topo. E todos os outros povos ao qual eles estavam colonizando, eles iam hierarquizando, eles iam analisando, eles iam classificando como que inferiores a eles. E aí surge a ideia da justificativa de dominação. Aquela ideia do fardo branco, do fardo europeu, de ter que dominar regiões, áreas, colonizar territórios, para que eles colonizando, escravizando, dominando aqueles povos, pudessem fazer com que aqueles povos fizessem o quê? Crescessem, se desenvolvessem. Calma aí, tá passando uma moto aqui. Gente, passa umas motos aqui terrível, cara. Umas motos terríveis. Então, eles estavam dominando os outros povos e justificando essa dominação. A gente tem que entender essa questão de justificativa de dominação de maneira muito intensa. Porque, assim, justificar algo meio que relativiza aquilo de negativo que você está fazendo. Depois você pensa um pouco sobre isso, tá? Então, pensa só, eles estavam escravizando, eles estavam julgando, eles estavam matando, eles estavam inferiorizando culturas. E aí eles pegam e se utilizam da fala de que isso é para civilizar o outro povo, que isso é para evoluir o outro povo, como uma forma de justificar os erros cometidos por eles constantemente. Até aí deu para entender? Quando eu estou fazendo isso, eu estou fazendo o quê? Etnocentrismo. Pensa comigo, quando os europeus chegam no Brasil, na Amazônia, a Amazônia com o clima que tem, aquele clima extremamente quente, com uma umidade extremamente alta, naquele período onde a floresta ainda era mais densa, devia ser pior. Quem estava correto? O europeu em vestir aquelas roupas gigantescas, aquelas mulheres com aquelas saias com metal, com anágua, com não sei o quê, quase 5, 6 camadas, ou o índio que estava ali nu, ou estava utilizando uma veste extremamente simples, curta, e normalmente nem veste estava usando, estava ali nu, no corpo nu. Quem está correto? Óbvio que é o índio. Se você vai analisar o ambiente, para locomoção, a roupa dele é muito mais apropriada, ou a falta de roupa dele está muito mais apropriada do que a roupa do europeu. Porém, o europeu julga ele como inferior, por quê? Porque ele julga a partir do olhar do europeu. O europeu está olhando o índio e julgando o índio a partir do seu olhar, do seu aspecto. Tá legal? Até aí foi? Tá legal. E o que faz uma sociedade se achar superior à outra? O que faz? Cara, a gente tem vários conflitos no mundo que estão baseados nessa ideia de que o outro é superior, tá legal? Ou de que eu sou superior ao outro, tá? Se você for analisar, a Segunda Guerra Mundial tem muito com etnocentrismo, tem muito de etnocentrismo, né? Porque Hitler tinha a questão da raça ariana pura. Então ele dizia que a raça ariana pura, os alemães puros lá, eles eram o quê? Superiores às outras raças. Então automaticamente ele está fazendo um conceito etnocêntrico. Tá legal? É o olhar onde eu acredito que sou superior. E por acreditar nessa superioridade, eu posso fazer o quê? Eu posso dominar, eu posso controlar, eu posso oprimir, eu posso explorar, eu posso escravizar. E foi isso que os europeus fizeram quando eles colonizaram, desde o continente africano ao continente americano. Toda a colonização portuguesa e espanhola nos dois continentes, tá legal? Foram colonizações onde eles, europeus, se colocavam como centros e os outros como inferiores. Pensa só, os índios não tinham conhecimento do cristianismo, e aí eles eram julgados pelos europeus como seres impuros, porque não conheciam o cristianismo.
entendeu? Eles foram catequizados, porque para poder ser um ser, vamos dizer, para ser um ser civilizado, ele tinha que ser catequizado, como se a religiosidade deles, que existia até então, não servisse, tá? A gente tem que fazer essas análises, ok? Eu sou cristão, eu sou católico, mas isso não me impede de analisar esse aspecto, que é um aspecto etnocêntrico, que é um aspecto negativo, onde eu julgo o outro como inferior e imponho sobre ele a cultura ao qual eu desejo. Isso é o etnocentrismo, tá legal? É a dominação de um sobre o outro com o aspecto ou com a ideia de que eu sou superior àquele outro. Ok? Fechado? E o relativismo? O relativismo é fácil. O relativismo é justamente o contrário. É o não julgar. Todo mundo sabe aí na sala de aula que eu sou salgueirense. Quando você pensa em escola de samba, eu sou salgueirense, tá legal? E o Salgueiro tem uma frase na bateria do Salgueiro que eu gosto muito, que é assim: nem melhor nem pior, apenas diferente. E essa ideia tem muito a ver com o relativismo. No relativismo não há julgamento. No relativismo você busca compreender a cultura do outro e entender que culturas podem ser diferentes. E isso não faz com que a outra cultura seja melhor ou pior do que a sua. Da mesma forma que você anda na rua e vê uma mulher com um turbante ou com uma burca e você pode achar aquilo um absurdo e falar: nossa, que absurdo aquela mulher utilizando aquele tipo de roupa, etc, etc, etc. Aquela mulher pode estar olhando para você e falando: nossa, que absurdo, você usando essas roupas que mostram o seu corpo. Isso tem a ver com o quê? Quando você julga o outro, tem a ver com etnocentrismo. Quando você não julga e você compreende que a cultura do outro é simplesmente diferente que a sua, e por ser diferente você deve respeitar a cultura do outro, você está sendo relativista. O relativismo, então, é o respeito à diversidade. É entender que ela existe, é compreender a importância dessa relatividade e querer viver dentro de um mundo a partir dessa diversidade, numa diversidade onde nós analisamos, sempre percebendo que o outro tem uma cultura diferente da nossa, o que faz com que o outro seja diferente. O outro não é melhor ou o outro não é pior, ele é apenas diferente. Tudo bem? Até mais então, galera. Tchau!